Oiê, tudo bem? O nosso devocional de hoje é Provérbios 2, o caminho para a sabedoria. E hoje a gente vai falar de 4 coisas: sobre a busca intencional, que é a busca como tesouro ou dedicação e prioridade. Nós vamos falar da sabedoria divina, fonte de Deus e transformação do interior. Vamos falar dos perigos e das seduções, prazer, corrupção, infidelidade, mundo digital. E vamos falar do caminho reto e do caminho perverso, porque a maturidade espiritual se constrói com busca, revelação e caminho. Eu sou Marcos Arneiro, mentor de pessoas e negócio. Provérbios 1, ele diz assim: Filho meu, se aceitardes as minhas palavras e esconderdes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento levantares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esse trecho, dentro da cultura do momento, ele mostra que sabedoria não era teoria naquele então, era sobrevivência. O ambiente social do antigo Israel era marcado por disputas comerciais, influências, idolatria, decisões morais que determinavam o futuro das famílias. O conhecimento transmitido de pai a filho era um instrumento de preservação da linhagem, da continuidade e da fé. Se nós pararmos para pensar, o texto está estruturado como uma progressão condicional clara. Se então aceitar, se então inclinar, se então clamar, se então buscar, se então encontrará. Então, somente quando você fizer. Se então aí tem uma conotação de ação, atitude. Mais do que blá, 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 é comprovar o que você está dizendo. Existe uma arquitetura pedagógica neste contexto. O ensinamento não começa com promessa. Ele exige uma ação interior. O problema humano é enfrentado, mas não na superfície, na profundidade espiritual, no interior de cada um. Muitos ouviam conselhos, mas poucos praticavam, viviam e experimentavam desde dentro. Havia religiosidade demais, mas tudo na superfície, sem profundidade. A metáfora da prata e dos tesouros escondidos revela que a sabedoria não é acidental. Ela exige esforço, prioridade, dedicação e intenção direcionada a ela. O risco daquela geração era viver uma herança espiritual sem desenvolver uma consciência própria, ou seja, participar de uma benção destinada por Deus, mas não construir um futuro abençoado em Deus. Já nos dias atuais, se nós trazermos essa percepção, vamos entender que a lógica continua intacta. A maturidade espiritual não nasce do consumo passivo, mas da busca ativa. Mais do que ouvir uma pregação, é trazer para dentro do coração, para dentro da vida, viver e experimentar isso. O risco não é a ausência de informação. Ao contrário, hoje nós temos informação demais, mas nem todas têm origem e profundidade. É o excesso dela o risco. Há acesso ilimitado a conteúdos religiosos, mas pouca experiência e vivência deles. O ouvido escuta tudo, mas o coração não se inclina a quase nada. Então surgem 3 ângulos práticos emergindo dessa situação que podem mudar tudo. Primeira coisa, família é o ambiente onde se forma caráter. Educar não é apenas transmitir regras, não pode, chega que hora, sai que hora, não. Mas é formar discernimento. Mais do que a criança e a pessoa ter obrigação de horário de chegar, de compromisso e responsabilidade em casa,
é ter discernimento para, quando não está debaixo dos seus olhos e da sua tutela, decidir pelo bem e não ser enganado, iludida pelo mal. A geração atual enfrenta distrações constantes. Buscar sabedoria como tesouro exige disciplina mental e emocional. Uma dica: devocional em família, oração em família, culto familiar. Outra coisa importante é trabalhar a liderança e decisões estratégicas. Quando a gente trabalha em negócios, liderança, decisões impulsivas geram perdas. A sabedoria mencionada aqui, ela é a capacidade de avaliar consequências antes da ação. Isso serve em tudo. Antes de você brigar com seu filho, entenda. Antes de você discutir com a sua esposa, entenda. Antes de você criticar o seu marido, entenda. Coloque-se do outro lado para entender melhor o outro. E a terceira coisa é vida digital e superficialidade emocional. Uau, isso é impactante. É atualidade. Clamar por entendimento contrasta com o comportamento de consumir opiniões rápidas. Você nem sabe quem é, nem ideia tem, porque se autotitula ou se autodenomina, porque está falando em língua, porque está falando em nome de Deus, você consome de uma vez. A maturidade exige profundidade, silêncio e reflexão. O risco moderno é viver reagindo a tudo e não discernir quase nada. A promessa permanece: quem busca de forma intensa vai encontrar direção. Esses versículos, eles nos deixam claro uma coisa. São 5 versículos, mas falam profundamente sobre a passividade espiritual. Ele nos confronta aí. Ele corrige a ilusão de que sabedoria é automática. Não. Ele protege nós contra decisões precipitadas. Calma aí, pense um pouco. Ele constrói uma consciência intencional. Existe uma lei espiritual implícita nesses 5 versículos. Busca profunda gera revelação profunda. O ego não busca, ele presume. Ele acredita que já sabe. O orgulho não clama, ele afirma, ele tem certeza de que é. O medo não investiga, ele evita. A maturidade nasce quando o coração busca, se inclina. Clama, procura, investiga, reconhece e tem noção de que a sua necessidade é real. A palavra temor, contida nesses versículos anteriores, vem do hebraico birá. Não indica pavor, como muitos creem, mas referência consciente. Trata-se de reconhecimento da autoridade moral de Deus. Uma interpretação equivocada reduz temor a medo paralisante, como se Deus fosse um monstro ou um bicho, ou algo que quando chega destrói. O sentido correto aponta para respeito, que orienta as suas decisões. Preste atenção. Se como a prata você buscar intensamente, isso vai revelar valor atribuído ao bem que você busca. Pessoas dedicam energia à carreira, a status, a reconhecimento, mas negligenciam o desenvolvimento interior, a intimidade com Deus. E o texto acima afirma que o conhecimento de Deus não é encontrado por acaso. Sabedoria exige prioridade, entendimento exige humildade, conhecimento exige perseverança. A pergunta que fica oculta, implícita nesses 5 versículos é: o que tem sido tratado na sua vida como tesouro? Aqui você tem dado mais valor do que devia e menos valor do que merece. Já na parte 2, do verso 6 ao 11, está escrito assim: porque o Senhor dá de doar a sabedoria, e da sua boca, local, origem, vem o conhecimento e o entendimento. Ouvir Deus traz conhecimento e entendimento. Sabedoria é um presente. A sabedoria se manifesta e ela gera conhecimento e entendimento, a escuta ativa. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, Jesus Cristo. Escudo é para os que caminham na sinceridade, o Senhor. Guarda as veredas do juiz e conserva o caminho dos seus santos.
Então, entenderás justiça, entenderás juízo e entenderás equidade. Justiça é retidão, juízo é julgar e equidade é igualdade. Cristo te traz justiça porque Ele é justo, Ele te justifica diante de tudo. Juízo, Ele entra na sua causa e resolve. E equidade, você tem nele o mesmo direito que Ele tem no Pai, filho e herdeiro. E todas as boas veredas, todo o bom caminho de vida aqui e depois. Vereda é caminho, é experiência, vivência. Pois a sabedoria entrará no teu coração, Cristo habita aí. E o conhecimento será agradável à tua alma, manifesta, transcende em você a mente de Cristo. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Olha, neste momento ocorre uma mudança estrutural do esforço humano para a fonte divina. No primeiro momento você tinha que buscar. Quando você encontra, agora Deus se move. O texto mostra que a busca é necessária, mas a origem da sabedoria é transcendental, vem de Deus. Em uma sociedade marcada naquela época por decisões judiciais, disputas comerciais, justiça e equidade eram necessárias. O risco era a corrupção moral. Então, neste momento, ele mostra que Deus é o guardião do caminho. Olha, a progressão ficou muito intensa. Neste nível, você começa a beber da fonte divina, e Jesus falou para a mulher no poço: faço de você uma fonte de uma água que você não vai ter sede e vai dar de beber. Fonte divina. Isso vai formar, vai gerar em você frutos na estação própria e vai criar em você proteção prática, porque é aquele que habita no esconderijo. Qual é o esconderijo do Altíssimo? A sabedoria. A inteligência emocional nos dias de hoje, sem fundamento moral, produz manipulação. A sabedoria, ela entra no coração e ela transforma caráter, é o único que pode fazer isso. Então, quando você traz isso para uma aplicação, eu vou trazer 3 níveis. Justiça nas relações comerciais. Por quê? Porque você tem equidade, você protege reputação e legado. Vida emocional equilibrada, você tem sabedoria agradável e a alma reduz a ansiedade decisória. Você tem integridade pública e privada, você tem sinceridade. Essa sinceridade se transforma em escudo contra escândalos e quedas morais. Este texto confronta a duplicidade, corrige decisões baseadas apenas em ganho, protege contra a autossabotagem, constrói caráter íntegro e gera uma lei espiritual aí. Sabedoria interior gera proteção exterior. Quando a sabedoria entra no coração, decisões deixam de ser impulsivas. O bom senso passa a guardar a vida. A maturidade não elimina risco, mas reduz erros evitáveis. Já na parte 3, do verso 12 ao 22, está escrito assim: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram em fazer o mal e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas, e os que se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Neste momento o cenário é claro naquela época: sedução moral, corrupção verbal e alianças quebradas. A figura da mulher estranha aqui
representa mais do que uma mulher, representa a infidelidade e sedução que rompe alianças. Outros deuses, outros costumes, outras culturas, outras religiões, outros comportamentos. A escritura aqui, ela apresenta um contraste final. Olha bem, o caminho perverso leva à morte, o caminho reto te faz permanecer diante de Deus. Era uma advertência social e espiritual. Alianças quebradas destroem famílias, comunidades. E atualmente, os riscos modernos não se limitam à sedução sexual somente. Inclui a sedução de ideologias, financeira, digital, comportamento, religiosa. Celebrar perversidade tornou-se entretenimento. É só você olhar, os vídeos que mais tem like são de coisas perversas. Compromissos são descartados quando surgem oportunidades mais atraentes. Normal. Você já não viu isso na história da vida das pessoas? Persuasão, influência, manipulação domina redes sociais e ambientes corporativos. A promessa permanece, mas os caminhos são distintos. Este texto confronta a sedução do prazer imediato, do resultado do agora. Corrige a ingenuidade emocional para que as pessoas estejam atentas. Protege a aliança e integridade. Constrói discernimento moral. Existe uma lei espiritual evidente aí. Todo o caminho conduz a um destino coerente com a escolha do caminho. Não tem como você andar num caminho de dor e terminar em paz. Para que você se livre, a sabedoria não é apenas um informe, um apontamento, ela é uma ação de preservação. A escolha de um caminho define a permanência ou não. Estar ou não em Deus depende das suas escolhas. Retidão não é ser perfeito, é direção consciente, é reposicionamento. Provérbios 2 é um chamado à maturidade progressiva. Primeiro exige buscar a intenção. Eu quero alcançar. Depois revela que a fonte divina da sabedoria se move até a sua intenção. E ao final expõe que existem, sempre você vai ter bifurcações. Sempre você vai ter mais de uma opção. Esse capítulo mostra que decisões constroem destinos. Busca gera revelação, revelação forma caráter, caráter define permanência. Em um mundo de tantas distrações, seduções e atalhos tão rápidos, a sabedoria continua sendo tesouro oculto para quem decide buscá-la com prioridade. Preste atenção, maturidade espiritual não é herança automática, é construção. Então, como resultado, você entende que você deve buscar como tesouro. Então você tem que buscar conhecer, meditar, anotar. A sabedoria divina, ela vem de uma prática, de uma oração sincera, de uma convivência com Deus, para que você possa ter mecanismos de avaliar os seus comportamentos, as suas ações, os seus pensamentos. E você forma assim a justiça e o caráter divino. Justiça e caráter não é pedir o mal dos que te fazem mal, é pedir a você luz para não estar com os maus, pedir perdão pelas suas falhas, ajudar com generosidade, praticar gratidão, mas ter capacidade de não estar mais no caminho dos ímpios. A sabedoria, ela pode se estender a uma visão mais transcendental e digital, questionar as coisas, não receber tudo de primeiro, filtrar conteúdos e não estar em lugares que são nocivos, limitar tempo de rede, viver com o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, os seus pais, e cuidar muito das alianças, reforçar vínculos familiares, honrar a palavra dada, ser íntegro na vida e no trabalho. Isso é importantíssimo e te favorecerá. Se você gostou do devocional de hoje, curte, comenta, compartilha, faz ele chegar a mais pessoas. Deus abençoe.